vem. Por favor, troca aí, Glenn. Disse a vocês que a gente ia dedicar alguns dias aí sobre essas questões do fim das coisas. Oi? Você pesquisou? Você não pesquisou igual eu pesquisei? Pode ser assim. Bom, o fato é, o mundo vai acabar? Com essa pergunta que a gente fez semana passada. Deixa eu ver, eu vou testar aqui se o microfone está funcionando. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Morreu, né? Não, já está. Já está funcionando. Morreu. Dona Lídia, o mundo vai acabar, Dona Lídia? O que você acha? O povo vai acabar, mas o mundo não. E você, Dana, você acha que o mundo vai acabar? Teve um que perguntou assim, mas fisicamente? Então, aula de escatologia, parte 1, tá? Vou botar para vocês verem. O mundo vai acabar? Aula de escatologia, parte 1. Parte 1. Eu só levantei a bola semana passada, nós nem estudamos nada. Fiz uma série de arrasadas aqui, não foi um negócio, nós vamos começar a andar bem devagarzinho. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, que não é tão difícil, né? Fato é, todo mundo quer saber. Então aí nós tratamos, tentando entender as coisas. Todo mundo quer saber, né? Querem, todos querem saber. O quem não, é errado ser, né? O que vem por aí. O que vem por aí, está faltando um V ali. Virou o que? O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? A gente é certo. Vocês são chatos, a gente é certo. Isso é fácil de fazer. Certo? Todo mundo quer saber o que vem por aí. Certo? Agora, o que vem por aí? É aí que está, é aí que mora o perigo. Se vem, o que é? Se vem, o que a Bíblia fala que vem? Vamos lá? Diga o que você faz. Entendeu? Né? Corrige na hora. O que vem por aí? Então, alguns cuidados. Alguns cuidados. Certo? Nós precisamos ter. Vamos ver quais são esses cuidados. Vamos ler. Me traz uma Bíblia, porque eu não trouxe Bíblia aqui assim. Pega uma Bíblia para mim, porque eu não quero ficar mudando, porque minha Bíblia está aqui, né? Me pede aqui. Obrigado. Ó, diz aí. Mateus 24, 14, Jesus falou. 24, aliás. O que Jesus falou? Alguém pega o microfone e leia, por favor, para o povo da internet escutar. Tem que ler no microfone. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus faz uma afirmação muito grave. Na verdade, o tema, Jesus fez um discurso bem longo sobre esse tema, que começa no capítulo 24 de Mateus e termina no capítulo 25. Certo? 2 capítulos que Jesus dedica a esse assunto. A primeira coisa que ele fala é que vai ter falso profeta. Vai ter gente que vai aparecer e que vai fazer coisa interessante. Vai chamar a atenção das pessoas. Se possível fosse, enganaria até os filhos de Deus. Quer ver? Vamos continuar lendo aí. Vamos ver. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 11. Outra pessoa lê para nós.
como é que é, né? Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, certo? E tem coisa, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Por favor. Pega o microfone aí. A Tessalonicenses capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Veja, eu vou entrar nos detalhes aqui. Estamos estudando esse tema aí, vamos dizer assim, de uma maneira sistemática, não de uma maneira expositiva da Escritura. Nós estamos pegando os textos e relacionando eles com os seus contextos dentro do texto, pegando eles do assunto geral. Isso chama avaliação, estudo sistemático, a partir de um tema. Não é uma pregação expositiva, tá? Mas que você comece a duvidar do que eu estou falando. Olha lá. Vai, leia. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Que coisa! Vai ter o poder, vai acontecer algo assim, que vai seduzir os homens. Tá? Isso aí não é nenhuma novidade. Nenhuma. Vamos olhar o último livro da Bíblia, bem rapidamente. Apocalipse 13. O número já não ajuda, né? 13. Cara. Esse moleque fazendo pra você. Pode ler, deixa eu ler. Apocalipse 13, por favor. Liga o microfone, por favor. É até eu pegar o troca. Só para o pessoal lá poder. Calma desse tempo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Vai fazer o quê? Grandes sinais e até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Vira um pouquinho a página, vai para o capítulo 16, versículo 14. Olha lá. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vai haver uma guerra. Peleja quer dizer guerra. Vai ter uma batalha, uma guerra, uma briga feia. Agora vamos ler 19 e 20. Ainda no Apocalipse. Outra pessoa aí no microfone. Aí, amado, vem aí, vamos. Não, eu estava vendo outro assim. É que eu tive dúvida no segundo aí. Posso perguntar? Se você não usar o microfone, faz de conta que eu não estou te escutando. Então, Libério, no segundo aí eu não entendi porque o próprio Deus vai dar esse poder pro cara vai seduzir para ele enganar o outro. Isso. Quando você tiver filho, você vai entender. Natan, não põe o dedo aí. E eu estou montando a cama do Natan. Aí o Natan vai lá, um pouquinho menor que o tico-tico ali. Volta para cá, Natan. Não põe o dedo aí. Estou montando a cama do Natan. Natan já era grande o suficiente, né, para sair do berço, como diz o outro. Solta o moleque. Tira esse estapeado. Você não vai né? Aí, veja só. Terceira vez. Natan, não põe o dedo aí. Na quarta vez eu não falei mais. Estou lá montando a cama e estou olhando. Agora, Natan. Choque, pai. Choque, pai. Até hoje eu não passo perto da tomada. Isso chama-se pedagogia.
Meu amigo, Deus está falando, ó, eu vou entrar nos detalhes aqui, mas mais ou menos quanto que é? Quantos por cento seria 2/3? 60 seria 2/3. Mais ou menos 2/3 da Escritura se referem a assuntos no fim da história. Você acha que se esse assunto não fosse importante, ele ia aparecer na Escritura? Em outras palavras, está lá para avisar, para explicar, para dar o toque, para ensinar. Os caras não querem saber, deixa os caras. Toca a vida. Você quer continuar por aí? Continua. Faz sentido? Chega uma hora que não tem mal fazer. Até Jesus falou isso para os fariseus lá no capítulo 6 de João. Ele vai dizer assim: ó, como é que eu vou salvar vocês se vocês não creem em mim? Tem como? Eu não consigo salvar quem não crê em mim. Eu não posso contrariar a minha própria natureza de dar liberdade para as pessoas virem a mim naturalmente. Eu não posso fazer isso. Você tem que ser sua vontade, não a minha. Minha vontade é que todo mundo seja salvo, mas você não quer vir, o que eu vou fazer? Posso fazer nada. Não sei deixar vocês aí. Então é nesse sentido. Aí. Vamos adiantar? Nesse sentido? Eu sei que você não gostou. Não gostou porque isso não soa politicamente correto. Dá a impressão que Deus está manipulando jogada. Mas não está não. Ele está dando plena liberdade para as pessoas decidirem o que querem. E tem gente que vai dizer, eu não quero. Tá bom, então fica aí com sua conta. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes ainda não. Mas é preciso só você imaginar o tamanho do pepino. Vamos adiante, vamos ler o 19 e 20 do Apocalipse. O que diz lá? A gente acabou de ler, não foi? Não, a gente leu o 13. Agora e a Amada vai ler. Leia, Amada. Amada, na escuta, leia. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Coisa complica aí. Coisa complica. Então, o fato é, as pessoas se permitirão, algumas, a serem enganadas. Isso é alguma novidade? As pessoas se permitirem ser enganadas? Isso é alguma novidade? É só assistir novela da Globo, pelo amor de Deus. Oi? Só assistir o horário eleitoral. Essas coisas aí. Não tem nenhuma novidade nesse negócio. Não é difícil uma questão espiritual, não. Por que é diferente? Seria diferente? As pessoas se permitem ser enganadas. Agora, o negócio é o seguinte: e a profecia bíblica? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa. Esse meu amigo João o Batista. Ele andava no meio do deserto, com pele de carneiro, e não era bonito. Por quê? Essas são outras coisas que a gente, aquele propósito, essas coisas que a gente criou falso, né? Essa geração de vocês, de vez em quando, me dá nojo. Não, é verdade, gente, com todo carinho. Mas está se criando uma sociedade fake, onde as coisas são tudo bonito, é tudo bonitinho, é tudo certinho, é tudo politicamente correto, é tudo encaixadinho, tudo tem que estar perfeito. E a vida não é assim não. Eu sou banguelo, pô.
Eu vou deixar de ser banguela dos mesmos que vão botar um negócio aqui na minha boca. E a maioria do país é banguela. Nós temos o privilégio de morar numa área do país que tem um nível de riqueza elevadíssimo, comparado com um montão de lugar por aí. Se não fosse assim, Dona Elide estava na terra rica até hoje. Não é não, Dona Elide? Nenhum demérito, nada disso. Qual que seria da vida lá? Então nós temos o privilégio de morar num lugarzinho que é privilegiado. Vai dar uma voltinha no país, gente? Não precisa dar uma voltinha no país. Vai comigo onde eu passei ontem num lugarzinho em Osasco. Eu falei, vou entrar nessa rua. Essa rua não, pai. Não entra nessa rua não, quero ir ao inferno. Não entra aí não. Osasco. E aí, meu filho, qual o problema? Vou entrar aqui. Não, pai, aí não. E é muito interessante olhar para a figura dos profetas da Escritura. Eles não eram gente comprometidas com a aparência. Não tinha essa preocupação. Pelo contrário. Então vamos você sair pelado por aí, né, dizendo que é filho de Adão. Não é isso que eu estou falando. Mas, cuidado. O que diz Deuteronômio 18, de 9 a 21? Eu vou ler esse negócio. Deuteronômio é uma palavra grega que quer dizer, são uma junção de duas palavras. Nomos, quer dizer lei, e delter, ou delteros, segundo, ou dois em grego. Então, o Deuteronômio, na verdade, é a leitura da segunda lei. Tá? É a segunda lei. É a releitura. Alguns dizem que são o Moisés já está velho, está passando o bastão para o Josué, e ele então faz o discurso, ele vai fazer o discurso da lei para todo o povo de Israel. Sabe como é que era naquela época? Acho que eu já falei isso aqui uma vez. A transmissão era assim, como é que um cara, um velhinho de 120 anos, vai pregar para 3 milhões, 4 milhões de pessoas? Não tinha microfone, como é que faz? O que você acha? Fala no microfone para a gente saber o que você acha. Vai, chuta. Mas, tipo, talvez tivesse que ser como se fosse uma cadeia de montanhas, assim, para ecoar mais o som, não é? Nossa, você acha que o eco chegava lá? Não sei. Qual a distância aqui? Essa bombou na física, não. Não chega, filho. Você vai estar no caminho, sabe como é que é? Um fala aqui, o outro mais à frente repete, o outro mais à frente repete, o outro mais à frente repete, até que chega lá no final e alguém dá o sinal de volta. Olha a demora que isso está. Dá o sinal de volta para chegar lá e fala o resto. Pá. Não, mas aí que tá. É uma coisa que a gente, outra coisa que a nossa sociedade perdeu. Não tem nada a ver com escatologia, mas perdeu. O respeito pela tradição oral. Nossa sociedade inventou esse negócio de quem conta um pouco, aumenta um pouco. Aí, nós usamos uma palavra mais bonita, assim, telefone sem fio. Tá, Meleca? A tradição oral é muito séria para o povo oriental. Muito séria. Mas vamos ver, o que o Deuteronômio fala? Deixa aí. Comecei aqui no versículo. Vou começar no 8, vai. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terra, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades. Estou lendo certo? Estou lendo 19. Então, desculpa, estou lendo 19. Volta. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Em outras palavras, Deus já estava falando, não vai, Maria vai com as outras. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem
quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra todos esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. E todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, essa conversa de que os crentes não sabem para onde vai, crente é intolerante, não é que é preconceito. Não. Para. Primeiro, a gente sabe muito bem para onde a gente vai. Segundo, nós temos conceitos muito bem fundamentados. O livro preto da religião que a gente segue tem ordens muito claras. Você viu aqui? O que ele botou aqui? Ó, vocês vão lá na terra, não vão? Primeira coisa, para com esse negócio de oferecer vida humana em sacrifício. Não existe isso, eu não quero. Não é isso. O maior exemplo que ele deu para aquele povo, já naquela época, um pouquinho antes, foi o fato do Abraão, quando foi entregar o Isaac, ele vem e diz: para com esse negócio, já sei, eu só queria te fazer um teste. Deus não aceita sacrifício humano. Começa por ele. Pois ó, primeiro, que negócio é de ficar adivinhando o futuro? Que negócio é de ficar lendo a mão? Vamos ler a mão. Que negócio é esse aí de ficar tirando sorte? Que negócio é esse de fazer feitiçaria? Que negócio é esse de fazer despacho? Que negócio é esse de ficar conversando com os mortos? Quer dizer, se as pessoas que seguem o Espiritismo lessem isso aqui com seriedade, o cara parava de fazer o que faz. Agora, o que acontece é que o Espiritismo, que ó, saibam vós e todo o povo da face da terra, só pegou o Brasil, essa maneira de espiritualidade, de espiritualismo que nós chamamos de espíritos, só existe no Brasil. Nem lá na França, onde o Allan Kardec nasceu e está enterrado lá em Paris, nem lá não tem isso. Mas isso pegou os brasileiros. Mas isso não é racional. Isso é completamente passional. Então o cara tem uma relação passional com esse negócio. Ele está literalmente aprisionado. Por isso ele cansa de ler um negócio desse aqui, muitas vezes ele não consegue se perceber que ele está amarrado, está preso. Mas, microfone, por favor. Tem uma colega que é espírita já há muito tempo, assim, tipo, de berço, vamos dizer assim. E ela uma vez tinha comentado comigo que o que eles mais falam nesses centros, assim, que ela fala assim que lá você tem várias palestras sobre o assunto, né, nesses centros. Então, que eles estudam muito aquela Bíblia segundo Allan Kardec, não é né? Bíblia, não é Bíblia. O Evangelho segundo isso. O Espiritismo. Aí ela disse assim que ela, no caso, ela fala assim que ela era um ser superior por justamente conseguir conversar com essas pessoas que não estão mais aqui. Então, que na verdade, essas pessoas espíritas, eles são seres superiores que Deus colocou aqui para que ajudasse esses outros espíritos a encontrar o caminho certo, né? Assim. Então, na verdade, ela não. Eu falo assim, você tem certeza? Porque eu acho que não é bem assim. E ela dizia assim, não, eu tenho certeza que, porque ela falava que normalmente espíritas são pessoas de bastante posse, assim. Ela, por exemplo, tem. Então, ela fala que as pessoas espíritas são pessoas mais ricas de posse e que, portanto, você tem tudo preto, pobre, nordestino. Exatamente. E aí ela falava que ser espírita é uma coisa chique, vamos dizer assim, e que são pessoas elevadas, que já vieram de vidas passadas elevadas, conseguiam ser e entender o que era isso. É isso que eu queria também, isso que eles falam. Quem é que não quer ter grana? Agora veja só, o que nós vemos nos versículos anteriores? Que os falsos mestres, guiados pelo inimigo das nossas almas, são capazes de fazer isso. São falsos profetas. Eles são capazes de fazer isso. Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu conheci alguns
visitas, tal, amigos, não seguiam certinho e tal, mas iam, né? Então não precisava. O que eu percebia é que assim, principalmente essa amiga e tal, que já era mais velha, casada, com filhos e tal, que era uma coisa meio, uma mistura assim de, você pode ir na católica, você vai no centro espírita também. Porque não é religião. É uma coisa não é meio, religião, é mas também filosofia de vida. envolve um pouco o esoterismo, então aquela coisa de energias já, então é uma coisa assim, agrega, então assim, por que não, entendeu? E de uma quebra coisa fica a rico, mais, de quebra e fica vai rico. que né, eu preciso fazer alguma coisa para compensar aquilo que eu faço de errado, de mal, e preciso ter um jeito, né, de fazer alguma coisa, aí leva a família também, porque precisa de uma oração, entendeu? Então, uma coisa meio que era... É a Não realidade. é assim, tem que escolher isso ou nada, não, pode agregar. É gente boa, gente. É gente boa, nossos amigos que estão presos nesse negócio. Estão escravizados. Isso é muito sério. Aí, quem está assistindo a gente aí pela internet, nossa, é doido, aí. Não, eu estou falando porque justamente eu estimo muito essas pessoas. Estimo tanto que eu não posso ficar quieto e deixar os caras se lascar achando que estão fazendo a coisa certa. Mas eles também não são inocentes. Eu já falei isso para os colegas meus. Eles não são inocentes. Por quê? Porque ele tem interesse muito claro. Ele está lá, ele quer ganhar grana. Mas, Pérez, você também, hoje você tem um exemplo Hoje você tem um exemplo, por exemplo, que foi outra uma coisa que eu escutei dessa minha colega. Ela falou assim pra mim, Carol, você vai me falar que quem é espírita apesar de eu nunca ter falado que são pessoas ruins, até porque ela é uma pessoa boa. Mas ela falou assim, você vê o Chico Xavier, por exemplo, foi um exemplo de bondade. Aí você vê esses pastores aí, ela falou assim, da sua laia. Aí você fala assim, é verdade. Esses caras, aí nessa hora você fala assim, esses caras aí, você tem razão. Esses caras que estão aí não representam Jesus Cristo. Eles não me representam, né? Assim como você não vai para o céu com essa encrenca, aí você segue. Esses caras que estão aí fazendo essa algazarra não representam Jesus Cristo. Mas Você concorda com o cara está certo. Mas é o senso comum que eles têm lá fora, de que se você tem um exemplo de bondade dentro do espiritismo, assim, que seria o Chico Xavier, então que eles estão certos em seguir o que ele fazia, e não nós que seguimos essas pessoas que aparecem na Avancemos. Vocês verem que o negócio é encrenca. Fala sério, o que você ia falar? Fala, doutora Célia Moreira. E depois vai ficar tudo Nossa! Meu tio, ele diz que é espírita há alguns anos, né? Um dos meus tios. E eu sempre pergunto, deixando pra ele o que é. Já cheguei aí antes de ser evangélica pra conhecer. Aí me colocaram numa sala pra dar taça, que eu não sei, não entendi até hoje o que é isso. Dito de que Aí eu não gostei, não me senti bem, nunca mais fui. Mas ele, pelo que eu entendi, parece que eles têm a obrigação de fazer caridade, mas não porque eles querem, parece. não, é o preço que eles pagam. Mas parece que é obrigação, assim, eles têm que fazer. Pagar. Pagar. Bom, nós não estamos aqui para variar o espiritismo. Nós estamos aqui hoje para dizer, olha, a Bíblia diz, não faz isso. Não faz. Não é isso que Deus do céu quer. Vocês vão entrar na terra, não imite os caras. Hoje a gente não entra mais na terra, a gente já está nela. Mas a ordem continua. Não imite os caras. E não é impossível, não é difícil, por exemplo, você terminar um culto numa igreja X lá e acabar o culto, fazer aquele monte de gente, fazer aquela fila na sua frente e olhar para a sua cara e você ficar, eu no caso, ficar com cara de bobo, o que está acontecendo? E o líder da igreja chegar para mim e falar assim, não é, sabe o que é? É que o pessoal está esperando o senhor fazer as revelações. Como é? E aquela fila, tinha o que, uns 30 na minha frente? Aquela fila, falei, como é que é? O senhor não faz revelação, pastor? Eu falei, não, senhora, não trabalha na Kodak. Eu não trabalho na Kodak. Levei uma bengalada, porque a pessoa que falava comigo tinha uma bengala na sua mão. Deixa de brincadeira, pastor, estamos falando sério, o senhor não faz revelação. Porque aqui a gente acaba a mensagem, aqui a gente revela, Deus revela. Não, eu volto dizendo à senhora que eu não trabalho, nunca trabalhei na Fuji, na Kodak, nem nessas coisas, nem na
E a xícara, mas eu vou fazer a revelação. Aí eu fiz assim, fiz aquela roda, passa uma roda, dei as mãos, aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor, servo meu, servo amigo, leia a minha palavra e pratique. Vai para casa, em paz, o Senhor acompanha vocês. Pronto, Jesus revelou e eles foram embora. Mas eles estavam esperando eu ficar adivinhando alguma coisa lá. Está escrito aqui, ó. Não faz isso. Mas quem é que dá bola para esse aqui? Certo? Então é possível. Então vamos avançar. Estamos vendo que esse negócio é sério, certo? Então, a ordem é muito clara. Vamos evitar qualquer forma de astrologia. Eu já falei para o Vital, para de ser astrólogo, mas ele insiste. Entendeu? Vamos evitar qualquer forma de astrologia, qualquer forma de consulta mística e tal e tal. Nós temos que entender uma coisa: a verdadeira profecia vem de Deus. E a profecia que vem de Deus, ela é 100% de acerto. Quando o profeta de Deus fala, o negócio acontece. Quando o profeta o não profeta de Deus, vamos dizer assim, fala, não acontece. Aí o texto é muito claro mais para frente, certo? E vai dizer assim: mata esses caras. Se o profeta falou e não aconteceu, pedra nele. Não era profeta coisa nenhuma. Você já imaginou se a moda pega? Já imaginou se a moda pega? Quando o profeta de Deus fala, o negócio acontece. Quando o cara diz em nome de Deus que não é aquilo, ou que é aquilo, e não acontece, a escritura é muito clara, pedra nele. Já imaginou? Quando você conhece a amada, quer deixar ele aparecer na televisão? Eu conheço uma meia dúzia. O de chapéu e a cadeira ser bonito. Oi? O cara de chapéu. Tudo chapéu. Eu já fiz um programa de um deles, que é O cara do chapéu ia ficar de fora. Eu já fiz um programa de um deles, já quando era da igreja pentecostal, eu fui já. Tem a ver com a igreja pentecostal, tem a ver com a sede do ser humano de querer saber as coisas que não lhe são reveladas. E aí a turma, descontente com esse negócio, fica ciscando atrás dos astrólogos de plantão que dizem agir em nome de Jesus. É mais ou menos o que aconteceu com a minha sogra. O cara liga para a casa dela e fala assim: alô, tia? Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. É que aqui é aquele seu sobrinho. Qual sobrinho? O João? É, o João. E aí o João pede dinheiro para ela. E não é que a minha sogra estava querendo dar dinheiro para o João? Detalhe, né? O último cara que ia precisar de dinheiro da minha sogra é o João, porque o João tem muito dinheiro. Só que a minha sogra falou assim: olha a lógica da minha sogra. Se ele pedir, eu vou emprestar, porque se ele está pedindo, ele tem como pagar depois. Caiu no trote. Então o que acontece? Muita gente faz isso. Você vai conversando com o cara, o cara vai contar a história dele. Lá na frente, o cara já fez isso comigo, já fizeram isso comigo. Conversando com o cara, depois o cara vai lá no púlpito e diz assim: o senhor me disse tal coisa. E aí tinha um cara do meu lado, não foi você que falou isso para ele? É, foi. Mas parece que eu fui a voz de Deus, eu não estou sabendo. Usa da malandragem das pessoas em querer as coisas fáceis e abusa da posição que eu estou, certo? Então não entra por esse caminho. A verdadeira profecia vem de Deus. E aí tem um negócio muito sério. Leia aí 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos dar pula lá de Deuteronômio, vamos lá para o João. Joãozinho, não o meu primo, mas o João da vida. 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2.
Amados, Vai lá. não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o 2. Ah, tá, foi o 2. Desculpa, que eu tenho uma linguagem que fica um pouquinho espanhol. Você deu o 2? Não, deu sim, deu o 2, tá certo. O que faltou, Daniel? Ele no microfone. Não, e o meio de descobrir se a criação vem da parte de Deus é o seguinte: todo ser que confessa realmente É isso aí. Jesus Cristo. Foi. Todo que confessa que Jesus vem em carne. É isso aí. Gente, olha, João estava dizendo, pessoal, não acredite em qualquer espírito. E aí ele dá uma dica. Naquela época o assunto era outro, mas a conversa era a mesma. Não acredite em qualquer espírito. Porque tem muita gente, pangaré por aí, usando da boa fé das pessoas para corromper a fé de muitos. E faz isso mesmo. Então essa é a razão que estamos então estudando a tal da escatologia. Tá? No final dessa, vamos chamar assim, desta série, você vai poder decidir o que você quer ser. Eu não vou dizer o que eu sou e nem você precisa saber. Entendeu? Aí você decide aí o que você quiser. Certo? Então, veja só. Acabei de falar, ó, evita qualquer forma de astrologia, de divinização, de consulta mística. Para. Certo? E a distinção é objetividade e certeza. Não tem esse negócio de... Então vamos fazer uma coisa? Vamos evitar o desequilíbrio. Tá? Ou seja, tem algumas pessoas que dizem assim, ó, a profecia não tem relevância. Como não tem relevância? Esse negócio de dragão, besta, guerra cósmica, que mais? Fenômenos espetaculares, isso é pura fantasia, isso é mito, cara. Isso é romance, é mais ou menos aqueles caras que fazem a mesma leitura do Gênesis, que Gênesis é poesia. O cara fumou uma lá, Gênesis é poesia, quase amor, tudo lá não é literal. Adão, sua mulher não existiram, só igual. Só assim, na hora, assim, né? Faz comigo, ó. Só um mó, assim, né? Então, entendeu? Pessoal, então isso não tem relevância nenhuma, porque a gente já evoluiu. Nós evoluímos, olha, Beto, para com isso. A gente já evoluiu. Essas ideias, essas coisas de futuro, fim do mundo e tal. A gente já evoluiu. Isso é até vergonhoso falar desse assunto. Você é um cara tão estudado, tão inteligente, você acredita nessas coisas? Isso não tem relevância nenhuma. Só que tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe. A profecia bíblica, ela fala, em sua grande parte, objetivamente do futuro. Ela fala do futuro. Certo? Agora, normalmente, em contraste com as outras profecias, a Bíblia, as profecias bíblicas são exatas, são literais. É outra coisa que incomoda. Até aquelas que têm cumprimentos múltiplos, por exemplo, né? A gente já viu aqui, uma vez que a gente estudou a Páscoa, lembra? Eu botei lá o ramo das profecias sobre o Messias e tal. É impossível. Alguns dizem aí que tinha que ter pelo menos 15 terras, com 5 bilhões de pessoas, com 300 mil pessoas fazendo a profecia para conseguir acertar uma a respeito de Jesus do jeito que foi. Quer dizer, a probabilidade era zero. Então isso tem que ficar claro para nós. Tá? E é uma coisa que é fantástica, né? A
A profecia, a gente pode verificar a sua veracidade. O cara falou, a gente vai lá e checa. O Velho Testamento, o Novo Testamento fala isso o tempo todo, ó. Isso aconteceu para que se cumprisse, está escrito em tal lugar. E isso aconteceu como foi um sinal daquilo que tinha sido dito lá. Certo? Então é o negócio. Aí vem aquela pergunta, né? Será que Deus é real? Se Deus é real, então, na base desse cumprimento objetivo da Escritura, a gente pode julgar os profetas. Dá para decidir se a gente vai ou não admitir o que aquele cara está falando. Tá? Vamos dar uma olhadinha em Isaías 41, de 21 a 23. Estão vendo que estou só introduzindo o assunto. Nem entramos nos bagulhos ainda, da escatologia da Bíblia. Isaías 41, 21. Outra pessoa lê para nós. Veja, não é para ler em japonês. Só ler. Vai do 21 até o 23. O Senhor, Rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou, então, digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja o bom, seja o mal, para que fiquemos com medo ou cheio de pavor. Os profetas eram irônicos. Tá bom, faz aí suas profecias, chega aí. Acho que o confronto mais divertido que eu já vi na Escritura, na verdade, foi tenso pra caramba, né? Mas foi mais divertido, foi o encontro de Elias com os profetas de Baal lá da Jezabel, né? Foi muito engraçado, porque eu falo, tá bom, então vamos ver aí. Ah, tá bom, então não tem Deus de Israel, tem esses caras aí, é o Baal, Baal que é Deus de Israel, beleza. Então, aí eu proponho um desafio, traz a madeira, vamos lá, Deus que for Deus, botar fogo nesse pau aí. E aí, o que acontece? Os caras começam a se flagelar, a gritar. O Elias tem uma hora que ele se cansa e começa, vai gritar mais alto, vai ver que ele está dormindo. Ou vai saber, de repente ele foi no banheiro. Elias fala desse jeito. Ele foi no banheiro. Grita aí que ele está na casinha passando fax para Júpiter. Quem sabe? Ele te atende. E os caras gritam, se batem, se lascam, não acontece nada. E fica a noite inteira naquele negócio. Chega a hora do Elias. O Elias pega e joga água nesse negócio aí. E era, na madeira não era verde não, mas era madeira. Joga água nesse negócio. Já imaginou pegar fogo? Já viu isso, Nando? Pegar fogo na madeira com água? É possível, fisicamente falando? É possível. É possível? Ficou fogo com água. É? Como? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Nós estamos mais ou menos no ano 1000 antes de Jesus, 3000 anos atrás. Aí como é que ele ia aumentar a pressão no meio do pasto? Então. É possível lá. Oi? É possível em um laboratório. Ah, em um laboratório. Grava essa palavra. Filma a cara dele. Filma a cara dele. Em um laboratório. Em um laboratório. Deuses de laboratório. Obrigado, Rafael. Não. Você já viu, Rafael? Você já foi no laboratório desse negócio? Ah, não? Teoricamente, sim. Ah, teoricamente. Abaixa a pressão. Então eu posso pegar fogo qualquer hora, Juliano. Se abaixar a pressão minha muito rápida, eu sou 65% composto de água, não é? Esse que é o ser humano aí, 65%.
De água? Por que a gente é de água? Por que a gente é de água? Por que, pessoal? É muita água em nós, não é? Então, quem tem pressão baixa é uma bomba ambulante, pode explodir e pegar fogo qualquer hora dessa. Baixa a pressão, cara. Oi? Calma, moleque, contigo. Presta atenção aí. Tirei você, rapaz. A cara dele. Malandro. Certo? Aí o Elias vai, joga água nessa encrenca. E o Elias só faz assim. Para que esse povo, meu Deus, saiba que tem Deus Israel. Faz de fogo, o negócio pega fogo. E aqui Isaías está na mesma pegada. Vai lá. Descobre as coisas que é. Olha o 45:21 ainda de Isaías. Vamos lá. Continua ali, Márcio. Falem logo e apresentem as suas razões, consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel, quem salva o seu povo. Agora vai para o 46, 9 e 10. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus. Não há nenhum outro como eu. Atenção. Tem outro nome. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Anunciei as coisas do futuro há muito tempo. Eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria o que havia resolvido fazer. Pronto. Isso é Isaías. Agora, um outro aspecto da profecia, da relevância da profecia, é que Jesus faz uso da profecia. Jesus se apoiou nos escritos dos profetas para contra-argumentar com a turma que estava em volta dele, pegando no pé dele. Vamos ler Lucas capítulo 12? Lucas 12, 54 até 56. Leia aí você agora, irmão. Por favor, fala português. Lucas 12, 54 a 56. Não tem problema. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? O que Jesus está falando? Chamou aquele cara de hipócrita. Por quê? Qual a razão? Qual a razão que você chama esse cara de hipócrita? Eles conseguiam interpretar os sinais da natureza e agora ele está dando sinais que fazem que já foram dados. Ele está fazendo acontecer aquilo, o sinal que foi dado lá atrás e os caras estão dizendo que não sabem. Deixa de ser hipócrita, você sabe. Você consegue identificar quando vai chover? Você não consegue ver quem eu sou? Ah, para com isso, meu. E aí Jesus descasca Mateus 24, capítulo 24 e 25, dizendo claramente sobre esse assunto. O que a gente conclui desse aspecto? Claro que a profecia tem relevância. E não tem nada a ver com ficção, e não tem nada que ver com, como é que eu posso dizer, com descobrir uma fantasia ou criar uma fantasia. Nada disso. Tem esse negócio. Aí vem outras pessoas dizem, o cara não é tão radical que o primeiro, ele é um pouquinho mais light.
ele vê isso, não é possível saber, não dá para saber. É tanta coisa. É muito difícil. A Bíblia é complicada. E quando fala de escatologia, então, aí fica pior ainda. Porque uma é uma coisa, outra é outra coisa, outra é outra coisa, outra é outra coisa, todo mundo briga entre si, todo mundo é contra o motoboy. Não dá. Entendeu? Não dá. Não dá para entender esse negócio. Como é que a gente vai entender um negócio desse? Impossível saber. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se fosse impossível de saber, vocês podem me explicar, porque essa conta não foi copiando aqui agora. 67% da Bíblia é referente à profecia. Como é que o cara fez a conta? O cara fez a conta assim. Estou entendendo direitinho. Os únicos livros da Bíblia que não contém nada com relação ao futuro são, quantos são? Nós temos na Bíblia quantos livros? 66, né? Quantos livros vocês acham que não falam nada? Vai, de cabeça assim. Não, esse realmente não fala nada de futuro, de profecia, não fala nada. Quantos vocês acham? Ou quais? Cantares não fala. Esther. Não, Esther fala. Fala. Judas fala também. E aí? Ruth não fala. Vai se lascar. Qual o outro que não fala? Fala. Filemão não fala. É um livro da Bíblia. Terceiro João não fala. Todos os outros 62 livros falam. Tem algum momento do seu texto que fala. Mas fala. Certo? Então, alguma profecia sobre o futuro. Olha só. Ezequiel, Jeremias, Isaías, tem mais de 750 versículos proféticos cada um. Então não vem com essa conversa que não dá para saber. Porque quando eu tenho vontade de deixar alguma coisa clara para alguém, o que eu faço? Eu quero ensinar esse cara aqui que ele tem que se comportar em público. Tem algumas convenções que ele vai ter que aprender. Qual vai ser o nosso método mais basicão de todos? Não é não. Oi? Não é. É a repetição. É a ênfase sempre, até que o cara assimile. Até que o cara... a repetição é a mãe do aprendizado. Os pedagogos de plantão sabem disso. Você repete, de abelha, caminho suave. Eu estudei no caminho suave. E eu não sei que esses pedagogos de hoje em dia têm conta do caminho suave, porque eu aprendi a ler do caminho suave. Não foi nada torturante, não foi nada duro, não foi difícil, porque o A era da abelha, da abelhinha. Então era abelha, olha, cuidado com a orelha de burro no cabelo do caderno, aba, cuidado com a aba, não deixa fazer aba no seu caderno. Assim ó, perninha para cima, bota a perninha por dentro, puxa, tira a perninha por fora. Pronto! Quantas vezes fizeram fazer aquilo lá? Até eu aprendi a ter coordenação motora. O Murilo nunca aprendeu isso. O Murilo, meu Deus do céu, não sabe o que é aquilo. Tinha aqui no caderno de caligrafia. Tem um cara ali perdido ali na Água Branca ali, você desce ali, frente para da Água Branca, já viu lá? Professor Franco, aulas de caligrafia. Cali, do grego bonito, grafos, escrita bonita, caligrafia. Tem que ir lá ganhar uma graninha, dar uma graninha para fazer esse negócio, né, Carol? Então, veja só. No Novo Testamento, né, como é que fala?
Mateus, Lucas e Apocalipse também tem mais de 250 versículos proféticos cada. Alguns livros são praticamente profecias, só de coisa a respeito do que há de vir. Ó, o cara fez a conta. Sofonias, 89%. Obadias, 81%. Na 1, na 2 e na 3, 74%. Apocalipse, 63%. Na 1, para quem não sabe, não é não de conversa de Facebook, da MSN. Na 1, também não é na 2, não tem na 3, não tem. Viu, Carol? Você está procurando, né? Que era na 2, na 3, já não tem. Na 1 é uma pessoa. Que bom que você sabe. Aleluia. Jesus. Certo? Ezequiel, 65%. Jeremias, 60%. E gozado, o maior de todos os profetas, quem é? Não. Quem é o maior profeta? Isaías, 59% do seu texto é referente. Então o nome do cara é Pen. Então ele calcula assim, ó, que na Bíblia tem 8.352 versos com conteúdo profético, de um total de 31.124 versos, ou cerca de 27% da Bíblia é profecia. Aí tem aqui lugar, está no Pen Encyclopedia of Biblical Prophecy, 1973. Eu acho que ninguém botou nenhum versículo a mais na Bíblia dele da pra cá, ele tirou ele, né? Então, eu acho que esse cara foi 27 ou 67. Eu li errado. Então, pergunta que a gente faz, o que vai fazer com a profecia, com essa palha? Vai jogar fora? Não serve? Não presta? E aí? Certo? Ah, mas aí tem aqueles caras que vem e diz assim, né, a última hora. Ah, cuidado, velho. A profecia, esse negócio de profecia, de não sei o que lá, leva a gente para extremismos. Leva a gente, pô. Tem uns caras que ficam malucos, ficam marcando a hora que Jesus vai voltar. Cuidado! Não pode, né? Pode entrar de cabeça nesse negócio. E agora, parênteses. O que é dogma? O que é dogma? Na verdade, que você gosta e você não pode conversar. Quem acha diferente? O que é dogma? Eu acho que é um conceito estabelecido para explicar as coisas, mas eu não tenho como provar, mas até o momento explico. Dogma. Que tem para hoje? Vai. Dogmas são os fundamentos de uma religião. Uma religião. Não é? Vai, Baiana, se coçando para falar, depois vem aquela conversa. Eu queria te falar, mas esse não deu tempo. Entendeu? Essa figura, né? Falando para a Rebeca, dogma é um negócio posto, né? Você não discute o porquê disso. É isso, e a partir disso você desenvolve as teorias, o postulado. É um postulado. É uma premissa. Você não tem como provar nem desprovar alguma coisa. Fala aí, pega um negócio interessante. Fala aí. Você, Resmunguei. resmungue em voz alta. Completando o que você falou, eu acho que tem um caráter negativo essa palavra dogma. É, isso mesmo. Já escuta ela, já te dá uma Dogma, versão. nada mais está mais próximo do que o Paulo falou. São ou é um preceito. Agora não é que não se pode discutir. Se pode discutir.
Dogma é um preceito que vai nortear determinado grupo. Não é necessariamente a religião. Os ateus de plantão não gostam de dizer isso, mas eles têm os seus dogmas. Dogma é a palavra no grego lá, que quer dizer forma de pensar. Só isso. Então, por exemplo, lá no começo, quando a igreja começa a surgir 2000 anos atrás, mais ou menos, ela vai fazer frente aos dogmas que existiam na sua época. Quais eram os dogmas? A escola dos socráticos, dos pitagóricos, dos pré-socráticos, dos estoicos, que tinham seus postulados. E não era religião, era um segmento filosófico. Então, as pessoas entendiam que para seguir a Jesus, os postulados eram outros. Eles tinham que abraçar uma coisa e deixar outra. Era muito simples. Hoje, pegou essa conotação negativa que a Rex falou aqui. Em alguns momentos até pejorativa. Mas eu gosto muito de conversar com os camaradas que se dizem religiosos ou agnósticos, né? E aí, na ponta da linha, você está aí falando de um dogma, isso é um pressuposto seu, é uma premissa, sei lá, como o Renato falou aqui. Você tem a sua, eu tenho a minha. Né? Não tem problema nenhum. Agora, para que a gente possa entender, esses pressupostos são organizados ao longo do tempo em sistemas, para a gente poder entender. O problema é quando o sistema se torna maior do que aquele que o criou. E aí ele vira o quê? Vira uma prisão. Na minha opinião, é aí que os cientistas de plantão se lascaram. Eles começaram bem, começaram a investigar a natureza, perfeito, isso não foi dado a fazer. Começaram bem. Só que em um certo momento, a pesquisa, e para que eles pudessem provar suas paixões, os engoliu. Mostra aí um cientista ateu que não tem paixão no seu ateísmo, que eu te mostro um cara que diz que Jesus é o Senhor e não tem o Espírito Santo. Que não tem. E não é nem racional mais, é irracional. É passional. É paixão pura. Não é argumentativo. Então tem gente que entra por esse caminho. Para não entrar nessa linha, para não sair marcando data quando Jesus vai voltar, então o cara fala, larga para lá. Isso aí nos leva para extremismo, certo? Olha os testemunhos de Jeová, olha os adventistas. Cuidado aí, presta atenção no santo dos últimos dias. Cuidado. Primeiro que ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Nem ele não sabe, então por que você quer saber? Não é assim? Já ouviu gente falar assim? Nunca ouviu falar? Você nunca conversou sobre esse assunto com as pessoas. Certo? Ela fala assim, a Bíblia só pode exigir da gente humildade e esperança. Não, mas a Bíblia fala de vigilância aos sinais dos tempos. O Senhor fala disso. Vigiai. A parábola lá das 10 virgens fala exatamente disso. O que aconteceu com as 10 virgens atrapalhadas? E eles com a xaropinha vacilaram, ficaram de fora do casamento. Não é que elas não eram, estavam até bem perto, ficaram de fora. Olha, cara, você tem que entender o seguinte também, que esse mundo vai de mal a pior, é outro argumento desse caso. Esse mundo vai de mal a pior. Para que eu preciso saber de alguma coisa no fim do mundo? Sim. Para que eu preciso saber alguma coisa? Sim. O mundo vai de mal a pior. Não é verdade também é assim a coisa não. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Tem muitas igrejas sendo organizadas, tem muita gente decidindo seguir Jesus, tem muitas famílias sendo restauradas, tem muita gente sendo abençoada. Que negócio é esse?
Não, que esse mundo é uma porcaria. Vai de mal pior. Então vai ali na torre da Paulista, se joga de cabeça. Não tem nada que presta, no mundo se mata. O mundo não presta, nada que presta no mundo, mas não quer ir embora daqui, né? Tá rindo, né, Paulo? O mundo não presta, mas não quer ir embora. Fica aí, ciscando e contribuindo para o mundo ficar pior. Certo? O que é isso? Sai da área, para de ficar na banheira. Dá um lugar para outro. E aí eles vêm com esse negócio, né? Aí nessa posição escatológica, né? Como é que fala? Não vai atrapalhar. Agora veja só, a nossa ideia, nossa posição sobre as últimas coisas, certo? Ela deve nortear a nossa responsabilidade de utilização. É justamente porque eu sei que a história vai ter um termo, e ela vai recomeçar, ou vai começar a partir de um termo que eu não conheço ainda, é que eu tenho uma responsabilidade danada com o meu semelhante, Ana Paula. É muito egoísmo da minha parte querer pegar só para mim e deixar lá. Na minha opinião, não existe o versículo mais escatológico da Bíblia. Na minha opinião, sabe qual é? Quem arrisca dizer? Acho que todo mundo aqui, quase todo mundo sabe de qual. Escatológico. E que reforça a minha posição enquanto repartidor do Evangelho de Cristo pelo mundo. Foi? Não, um versículo. Não, está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Que você falou assim, não chorou. Fala aí, Calan. O cara está começando a me conhecer. E aí, fala. Já deu o número. Agora leia. Olha, bolas. Aliás, devia saber de cor. Esse é um versículo que tem que saber de cor. Certo? João 5, 24. Até o baiano sabe de cor. Vai lá. O Senhor é o meu. Continua. Não é isso, Carol. Não é isso. Vai, Telequiro. Aquele que habita. Qual que é o versículo? João 5, 24. Vamos lá. Vai, Carol. Para que todo aquele que nele crê. Tico. Ô, Tico. Você presta atenção, hein, moleque. Vem aí, irmão. Pega o microfone aí para nós aí, ó. João 5, 24. Presta atenção, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quer dizer, interpreta os sinais que já foram dados, certo? Quando é que ele vai ter a vida eterna? Tem a vida eterna. Não entra na condenação, mas da morte. Quem não passa por esse processo, gente, você me desculpa, pode ser o cara mais legal do mundo, pode ser meu parente, mas não está com o nome escrito no livro da vida. E isso eu tenho que contar para os outros, para esses caras que estão perto da gente, certo? Em suma, eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas eu não vou fazer não. Vou fazer como é que Deus faz. Tudo isso para nos dar forma, para nos colocar na forma, para a gente poder entender onde é que a gente anda, para a gente poder entender qual é a nossa fé, qual é a razão da esperança que a gente tem. Tá? Essa é a ideia. O Senhor vai moldando a gente até a gente ficar um vasinho bonitinho, de barro, mas ajeitadinho. Certo? Ficar umas peças bonitas. Essa é a ideia. Então na próxima semana tem mais. Certo? Seja escatologia 2. Escatologia 2. Não, ao retorno. Escatologia 2 é entramos na caverna.
Vamos na caverna. Beleza? Vamos louvar Jesus.